E nós vamos ter agora um talk, você vai aprender muito com pessoas que estão fazendo algo muito relevante em suas realidades. Nós vamos ter aqui um mesmo tema e como cada um está ali trabalhando, vivenciando, liderando, mentoreando, vivendo essa realidade na sua igreja. Então, quero chamar aqui 4 pastores para a gente ter esse talk, tá? Eu vou chamar aqui pastor Marcelo Cruz, da igreja Verdade Igreja em Tubarão, que ministrou aqui, tá? Então vem para cá, um grande amigo. Ele falou para mim lá sobre o ministério de jovens. Eu falei assim, o problema dos jovens da sua igreja é ser mais jovem que você. Entendeu? Como é que ele vai te alcançar, por favor? Vou chamar aqui o pastor Marciano Hortêncio, que nos abençoou nessa manhã, pastor da igreja Alcance em Curitiba, com vários alcances no Brasil e no mundo. Também, in the world. E está aqui com o seu pastor, que está pastoreando aqui também em Portugal. Aqui, por favor. Também quero chamar, né? Não precisa apresentar, porque você conhece, tem sido muito abençoado pela vida dele. Eu sou suspeito para falar. Meu pai espiritual, pastor Carlito Paes, pastor da igreja da cidade, idealizador da Rede Inspire, autor de cerca de 40 livros, que tem abençoado. É muito livro, gente. Só de devocional dá quase 10. Meu Deus. E eu quero chamar também o pastor Ismael Sebastião, da Catedral de Adoração e Promessa em Luanda, que também está com a igreja em Portugal, França, Reino Unido, e é também participante da Rede Inspire. Então nós vamos ter um talk aqui, tá? O pastor Ismael está subindo aqui para conversar com a gente também. Deixa eu perder o amigo aqui, mas não perder a piada. Quando a gente vai ficando velho, tem essas coisas. Quando eu comecei a servir com o Marcos Madalena, ele sempre falava essa frase. Pai, é difícil aqui, porque o desafio é que pastorear numa igreja em que você pastoreia como jovem, é difícil para mim como jovem. Só que tem uns 5 anos, mais ou menos, que nunca mais ele falou isso para mim. Agora ele fala para os outros. Eu acho, filho, que eu estou envelhecendo mesmo. Mas olha o estilo dele, não está mais jovem que eu, gente? Eu estou ralando ainda. Eu só acho que o Marcelo sofre do mesmo mal. Gente, a intimidade estraga a amizade. Então vamos lá. Falando sobre discipulado para uma igreja saudável, eu queria ouvir de cada um primeiro. A ideia aqui é a gente ter respostas rápidas para a gente falar de mais coisas e todo mundo ser abençoado. Então, se a gente pudesse colocar a visão do discipulado da sua igreja, a sua visão pessoal do discipulado, como que seria isso em poucas palavras? Vamos começar aqui do pastor Marcelo até o pastor Ismael. Eu falei o único que não estava com o microfone na mão. Boa tarde. É uma alegria a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Então, para mim, Marcos, a ideia do discipulado ele precisa ser bíblico e profundo ao mesmo tempo, né? Bíblico porque essa é a nossa única regra de fé, de conduta, a nossa prática cristã, mas ele precisa ter profundidade. Então, um discipulado que ele não tem profundidade e vive na superficialidade, você pode ter um amigo, você pode ter alguém que te inspira, mas o discipulado pede mais que isso. Então, Bíblia e um coração disponível para ir mais profundo, ele norteia um discipulado saudável que vai formar líderes saudáveis e, consequentemente, uma igreja saudável. Excelente. Pastor Marciano. Bom, para nós trabalhamos, dentro de tudo que o Marcelo até falou aí, mas para nós discipulado é vida na vida. É você ter contato com o seu discípulo, é olhar no olho, é ver como ele está, o que ele sente, o que ele está passando, o que ele está vivendo. Porque não é só você dar um programa para ele, não é só dar os 5 passos que ele precisa fazer para melhorar o casamento, para melhorar como pai, como discípulo, como pessoa, como homem, como mulher. E sim a vida na vida. Eu lembro que eu comecei a caminhar quando eu comecei com o Luciano. Uns 3 anos depois eu perguntei para ele assim, quando vai começar nosso discipulado? E ele falou, irmão, nosso discipulado começou já 3 anos atrás.
Eu falei, mas eu achei que você ia me dar uma cartilha para eu ler, para a gente aprender. Ele falou, ó, cada vez que a gente vai no cinema, em família, é discipulado, que eu vejo você tratando a sua esposa, os seus filhos. Cada vez que a gente sai fazer alguma coisa, ele falou, até jogando bola, é discipulado, porque ali vê se tem o domínio próprio, mansidão, estão em prática. Então, o discipulado é vida na vida. E o pastor Marciano é boleiro, gente. Joga o futebol com a equipe, termina todo mundo amigo. Excelente. Eu e o Odilon. Esse pastor Odilon ali. Meu centroavante lá. Alegria. Comunidade Shalom, se você não conhece em Curitiba, além da Alcance, precisa ir na Shalom. Vai sair com mais paz ainda. Para nós, o discipulado, além de ser essas duas coisas que acreditamos, na questão bíblica profunda, prática, vida na vida, uma coisa que eu acredito que vocês vão concordar também, é a gente ter paciência com a pessoa que se converteu para discipular. Porque a gente não pode esperar comportamento de convertido de quem ainda acabou de conhecer Jesus. Então, nós vamos oferecer para o nosso discipulando um processo. Discipulado é um processo de vida na vida e que leva tempo. Ninguém discipula ninguém, como diz o Marciano, em 12 lições. Então, a gente criou o Circuito Vida, ele está disponível, todo ele, na plataforma da Rede Inspire, para que a gente vá crescendo, porque o discipulado é vida na vida e você precisa de recursos para o discipulado. Então, esse material está disponível e espere, dê tempo um pouco, porque vai levar tempo. Às vezes, anos, para você pegar uma pessoa comum e transformar num extraordinário discípulo de Cristo. E vai precisar de recursos para isso. Na nossa realidade, tudo isso aí, podia ficar só com isto. Mas temos já algumas coisas interessantes eu partilho convosco, que é número 1, estratégico. Nosso discipulado é bastante estratégico. Segundo, é fundamentado. E terceiro, acaba por ser um estilo de vida. Estratégico porque nós olhamos muito nessa perspectiva, essa visão de Jesus. Jesus foi para o poço de Jacó de propósito, estrategicamente, para ganhar uma mulher, para ganhar Samaria. E então nós compreendemos que cada vida é uma vida e cada abordagem precisa ser de acordo com aquela pessoa em especial. Então o que nós desenvolvemos é essa empatia para poder comunicar de forma assertiva com aquela pessoa e passar a comunicação para aquela pessoa que ela consiga compreender e reproduzir no nível dela, portanto, aquilo que nós gostaríamos de passar. É assim que nós fizemos o discipulado lá em Angola. Excelente. Fomos muito abençoados aqui com cada resposta. E se a gente pudesse ouvir assim, quais são os principais desafios? Nós temos um mundo, como nós vimos na última palavra do pastor Carlito, muitos desafios. As pessoas do nosso tempo são pessoas que têm uma localização geográfica, cultural, temporal bem específica, que lida com problemas bem específicos, e temos a dinâmica da igreja em um fundamento que nunca muda. E qual que seria assim, os desafios desse tempo que vocês avaliam que são desafios para o discipulado? Queria começar aqui, vamos fazer de volta? Foi até o pastor Ismael, vamos voltar aqui agora até o pastor Marcelo. Os maiores desafios, eu acho que na abordagem do pastor Carlito Paz, inclusive, apresentou esses grandes desafios, né? Nós temos desafio como uma visão cristã ou evangélica bastante distorcida por causa das ameaças que nós temos, quer da concepção da família. Depois nós temos as questões políticas, que também em alguns momentos querem invadir a própria igreja. Mas dentro da nossa, por exemplo, da nossa realidade em Angola, eu penso que o nosso maior desafio seja a secularização mesmo. Esse é o nosso grande desafio. Nós estamos com uma geração que é bastante instável, nós estamos com uma geração que ama o imediato, que ama o prazer, que faz culto ao prazer, que gosta da sua independência. Então, este aqui para nós acaba por ser o grande desafio. Permanecer as pessoas na igreja acaba por ser um mestrado da vida, ou seja, você discipular
e fazer com que eles consigam permanecer e enviar essas pessoas. Então, penso que o nosso maior desafio em Angola é a secularização. Secularização. Eu penso que o nosso desafio é construir pontes, porque se o mundo está onde está, mas a gente tem que ser realista, que o mundo jaz no maligno não vai melhorar, o diabo não vai se converter, quem tem que mudar somos nós. Então, como que a gente vai construir uma ponte entre a igreja, entre pessoas que nunca vão morrer e vão conviver com pessoas que nunca vão viver? E então eu creio que o desafio, pastor Marcos, é como a gente vai amar sem concordar. Amar sem concordar. Porque discordar possível, né? no ódio é fácil, discordar na divisão é fácil, mas discordar no amor é um desafio. E a igreja precisa construir essa ponte. Porque eu e você temos trabalhado isso, nossa igreja é uma igreja jovem, você está ali na linha de frente, muito direta. Eu acho que até vou devolver, depois, quando terminar o Marcelo, para você comentar sobre isso. Como que a gente constrói essa ponte de discordar, mas amando, e não gerando mais polêmica e mais divisão, porque quando que eu saiba, por exemplo, vamos dizer um exemplo aí, nós temos o desafio GLBT, que eu saiba, nenhum dos meus amigos estão nesse problema. Eu digo que eu saiba porque... Você espera. Você espera. Não é? É a Até fé, onde né? É a sabe. fé. Então, para mim, que não convivo todo dia, é fácil, às vezes, no púlpito, dar uma palavra de desprezo, de distância e até de desamor. Mas eles estudam com os meus filhos. Eles estão no dia a dia da sala de aula, no convívio da universidade, do colégio. Então, para a igreja da cidade, para a MCI, para a Iquimave, do Henrique, a gente ficar escondido atrás do púlpito é fácil. Só que aí, se eu tenho um discurso de ódio, como é que a ovelha do Henrique vai convidar ele para ir domingo na igreja e fala assim, meu pastor, eu levo uma pessoa, uma lésbica no culto. É minha amiga, e eu tenho Jesus, eu quero que ela tenha também. Mas o pastor vai bater nela no púlpito, eu não vou levar. E aí ela não vai para a igreja, ela vai para onde? Eu acredito, Marcos, que hoje, para nós, dentro da nossa realidade lá, um dos grandes desafios com relação ao discipulado e uma dificuldade é a questão do tempo. Porque hoje a vida é muito corrida para todo mundo. Então, você conseguir arrumar um tempo na sua agenda para você ter tempo para você discipular os seus discípulos. Para nós, que somos pastores, tempo integral, já é um grande desafio, não é, pastores? Pensa para alguém que você pede para um líder de célula discipular os seus liderados daquela célula, para ele que trabalha durante a semana, não é tempo integral no ministério, tem todos os desafios da casa, da família e do trabalho. Então, é arrumar a questão de tempo. O que eu tenho percebido, o que nós temos praticado como igreja, dentro da Alcance Curitiba, e nas nossas igrejas? Que a pandemia também, ela nos ensinou muitas coisas. A pandemia, ela trouxe muitos problemas, sim, mas ela também nos trouxe muitas coisas. Entre elas, a questão da tecnologia. Você não imaginava fazer um discipulado antes por telefone, ou por Skype, ou por vídeo. Hoje é possível você fazer isso. Então, o discipulado, quando nós falamos que é a vida na vida, eu preciso o quê? A encontrar esse tempo para eu estar com os meus discípulos e os discípulos estarem com os discípulos dele. O que eu coloco? Tudo é discipulado. Um almoço é discipulado, um café da manhã é discipulado, uma ida ao cinema com aquela família, com aquele amigo, é discipulado. Uma partida de futebol faz parte do discipulado. Está viajando, uma mensagem. Amigão, estou orando por você,
crendo que vai dar certo, olha aquela situação, estou orando por você. Isso é discipulado. Você está longe da pessoa. Ela está, como eu estou aqui, ontem à noite, eu mandei uma mensagem para um discípulo que está passando por uma luta, mandei uma mensagem para ele, olha, eu estou aqui em Portugal, chego essa semana, estou orando por você, Deus vai te dar graça, sabedoria nessa situação. Quando ele viu a mensagem, ele, uau, você está aí com tanta coisa para resolver, preocupado comigo. Então, isso é discipulado. E você precisa o quê? Dentro do mundo que vivemos hoje, ajustar o nosso tempo, arrumar tempo. Então, tudo é discipulado, telefone, uma ligação, WhatsApp, uma ligação por vídeo, um cafezinho, um almoço, tudo é discipulado. Então, ajustar o tempo, porque se for só o presencial, só estar com você, é muito difícil. Nós não vamos conseguir fazer isso na prática. Marcos, para mim, um dos grandes desafios do discipulado é você dar cosmovisão bíblica para falar sobre uma palavra que nunca muda, sobre um Jesus que nunca muda em um mundo em constante mudança. Então você vê que as pessoas hoje pensam diferente, as pessoas hoje elas têm criações diferentes, contexto diferente, realidade diferente, porque o mundo mudou. E a gente percebe que o desafio é você continuar falando das mesmas verdades nesse mundo que mudou e mudou muito e muito rápido, e fazer com que as pessoas encontrem as respostas, porque é muito fácil você encher a pessoa de opinião, de informação, mas o discipulado mesmo, quando ele leva uma pessoa a chegar às próprias conclusões, a chance daquilo que ela entendeu não sair mais de dentro dela é enorme, né? Isso leva tempo. O pastor Carlito falou paciência. Semana passada eu falei, paizão, preciso de um tempo, né? Ele falou, hoje, no meio de tantos desafios que ele tem, ele falou, hoje, tal hora, então eu vou me adaptar, eu preciso me submeter ao discipulado, porque esse para mim é um outro desafio, o caminho da interdependência. Eu posso escolher ser completamente dependente, e não é isso que ele me ensina, mas também ser completamente dependente, né? Mas o discipulado que é saudável é um discipulado de interdependência. Eu tenho liberdade de fazer minhas escolhas, mas antes disso, eu escolho interagir, eu escolho perguntar, e eu me abro para receber uma palavra de sabedoria, um direcionamento, uma cosmovisão bíblica acerca de qualquer assunto. Sensacional. Então, os desafios aqui, né? Pastor Ismael falou da secularização, pastor Carlito falou sobre as pontes, pastor Marciando também trouxe a questão do tempo, que é muito difícil nos dias de hoje, pastor Marcelo sobre aplicar a cosmovisão num tempo como o nosso. Pastor Carlito pediu que eu falasse um pouquinho sobre as pontes que nós fazemos. Eu acho que o que nós buscamos fazer na Igreja da Cidade é não oferecer um programa de discipulado como resposta, mas oferecer um ecossistema, uma série de... uma cultura que se estabelece para que as pontes se estabeleçam. Então, por exemplo, nós temos o 30 Semanas, que é um programa terapêutico, ele está dentro do nosso propósito de discipulado, ele não é todo discipulado, ele faz parte do circuito, e ali nós temos um pressuposto, todo mundo tem problema. Então, eu não vou para resolver o problema do dependente químico, eu vou para resolver o problema do linguarudo também. Ou da pessoa que está sofrendo com depressão ou compulsão por compras, ou por comida ou por trabalho. E ali um líder senta e fala, oi, meu nome é Marcos, eu sou um crente, eu sou um filho amado de Deus que luta com a pornografia. Estou limpo há 2 anos, há 3 anos, eu fui tentado essa semana, obrigado pelo silêncio de vocês. Ali nós abraçamos, acolhemos, oramos, e nós temos um começo, meio e fim, são 30 semanas, e no final ele vai ajudar uma outra pessoa. E isso está, além de acolher cada um com as suas dificuldades, eu também estou ali dizendo que nós temos uma cultura de autenticidade, que eu não preciso fugir do problema que eu tenho, fingir que não tem problema, todo mundo tem problema, e nós acolhemos as pessoas de uma forma diferente, e se estabelece conexões. E ali tem um tipo de vida na vida, que é, por exemplo, o confidente, que vai adotar alguém até o fim do ciclo. Ele vai para um pequeno grupo, ele vai ter um discipulado ali, ele está, por exemplo, aí você vai num sábado no nosso campus, você vai ver muitas pessoas praticando esportes, e ali tem gente ganhando o outro para Jesus.
ali tem um discipulando o outro, ali tem alguém chamando alguém para o ministério, ali tem alguém perguntando se o outro batizou. Aí no dia do batismo, tem alguém se batizando com luva de goleiro, porque veio do futebol. Nós temos o batizando com o kimono do jiu-jitsu, que ele está dizendo, na nossa tribo, ali no nosso jeito, a gente se conectou. Então, acho que é você criar um ecossistema de gerações, de oportunidades, de programas que vai gerar essas pontes, né? E eu queria também ouvir de vocês como eu queria, assim, especificamente, ouvir do pastor Carlito, uma visão apostólica do discipulado. Porque, assim, pastor Marcelo falou do desafio de ser bíblico e profundo, né, a visão, pastor Marciano do Vida na Vida, e cada um falou de uma forma, mas eu não vou conseguir discipular todo mundo, nem um pastor de jovens, nem um pastor da igreja. A igreja tem que saber, tem que se estabelecer uma cultura para que um cuide do outro. Né? E como que, assim, qual é a visão apostólica para que a igreja seja discipulada, para que se tenha o discipulado estabelecido na igreja? Primeira coisa é desenvolver essa mentalidade que o Marcelo pegou. Eu não sou independente, nem codependente. Eu sou interdependente. Boa. Excelente. Eu preciso dele, ele precisa de mim. E tolo eu se achar que estou discipulando ele e eu não ser discipulado também. Porque eu aprendo com ele. Aprendo com as respostas, com a reação, com o que eu estou ouvindo. Então, igreja saudável, discípulos saudáveis, Marcos, é gerar não a independência e nem a codependência, mas a interdependência. Outra coisa é sempre falar. Não adianta só imaginar que o outro está imaginando. Falar. Lideramos pessoas livres. Pegando o exemplo aqui, estou com 2 discípulos aqui, filhos espirituais, o Marcelo e o Marcos. E os 2, embora que sejam um da mesma igreja, o outro da rede, aí eu pego ali o Pedro, que está aqui, meu filho biológico, que é espiritual, o Marcos Madaleno, que é filho espiritual da mesma igreja, e o Marcelo, que é um filho espiritual de outra igreja, ou o Ricardo, aqui da igreja Renovo, em Braga. Eu nunca vou dizer, faça isso e não faça aquilo. Eu vou dizer, olha, você deve ou não deve, por uma questão de olhar o todo, mas a decisão é sua. Porque eu quero filhos biológicos ou espirituais que sejam grandes. Então, ajudar no discipulado, devolvendo para eles. O que você pensa sobre isso? Qual a decisão que você quer ter? Essa semana mesmo falei, Marcos, decida, e eu confio na sua decisão. Não falei isso, Marcos? Então, acho que uma coisa prática é isso, e com certeza a gente vai ver os nossos discípulos crescendo. Ser voz de consciência. Fuja do certo e errado. Porque certo e errado é um negócio muito complicado. É melhor ir por isso é sábio ou não sábio. E, gente, hoje isso serve até não só para o discipulado, mas para o aconselhamento, gabinete pastoral. Chega uma pessoa, marca um horário com o Marciano. Aí o Marciano chega e fala, ó, faça isso. A pessoa vai e faz. E amanhã manda conta para o Marciano. O Marciano falou para mim fazer, ou para mim não fazer. Gente, o mundo está muito complexo para a gente ir nessa linha. Agora é muito melhor assim, ó. Você tem esse panorama, essa situação, talvez ir por esse caminho outro. Então, eu vou te falar aqui, e no final, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar por você pela decisão que você vai tomar. Pedro, a decisão que você tem que tomar com relação à sua vida pessoal, emotiva, profissional, os seus caminhos. Como pai, vou estar ali para falar, mas a decisão sempre deixar que o outro... Então, acho, Marcos, um discipulado apostólico, na casa, na igreja e nos relacionamentos, é empoderar o seu discípulo para que ele cresça e ele tome decisões, e se der certo, glória a Deus. Se der errado, ele vai assumir a sua responsabilidade e ser grande diante disso. Muito bom. Uma das coisas que foi fundamental para nós como igreja também, foi um tempo que nós conseguimos separar o que é discipulado e o que é pastoreio. Eu até citei aquele exemplo aqui na hora da minha palavra, que o discipulado é quando aquela pessoa chegou e arrancou aquele couro, né, daquela pessoa que estava com queimadura no braço, né? Porque o discipulado ele envolve coisas muito mais profundas do que somente um pastoreio.
Pelo menos é o que nós trabalhamos dentro da nossa igreja. Por quê? Nem todos querem o discipulado, principalmente quando você pega uma grande igreja, você pega as pessoas novas que estão chegando agora, elas não têm noção do que é isso. E o discipulado também que nós damos, por exemplo, eu vou pegar aqui o pastor Milton que me acompanha, é um dos pastores, é a segunda maior alcance, é ele que pastoreia, tem 2.000 pessoas que ficam em Pinhais, que é a região metropolitana. O Milton é um pastor que a gente trabalha junto e a gente discipula, porém, a conversa com o Milton é diferente do que aquele irmão que converteu agora. Completamente diferente. Porque eu não fico perguntando, ei Milton, você leu a Bíblia? Você fez teu devocional? Você não está vendo pornografia hoje, não, né? Então, assim, eu não faço essas perguntas para ele, porque já é um filho maduro, já é alguém que é outro nível de discipulado. Agora, a pessoa converteu agora, acabou de chegar, você já chegar e querer arrancar tudo dela, você não pode isso, não pode aquilo, você não pode fazer aquilo outro? Uau! Então, tem que entender que é uma criança, né, que acabou de nascer, assim como, né, você tem o seu bebê. Quando ele nasce, tem que dar comidinha na boca, você tem que trocar fralda, você tem que colocar para dormir, ele chorou, você já está em cima, né? Por exemplo, se o Milton me liga de noite e fala, cara, eu estou precisando falar com você. Não, vou falar com você só amanhã. Já é um filho criado. Mas se é um filhinho novo, chorou, eu já tenho que estar na hora. Por quê? É o tempo. Estão entendendo? Então, assim, é um filhinho nasceu agora, eu preciso cuidar dele. Assim como um bebê, você dá atenção. Vai crescendo, na adolescência, já é outro cuidado. Já é um cuidado diferente. Eu já não pergunto se vai no banheiro a criança, se ela escovou o dente. Já tem que ficar perguntando. Escovou o dente? Mas não pergunta se foi no banheiro. Né? Então, vai mudando. Então, isso nos ensinou muito com o tempo, você entender qual a estação daquela pessoa. É um discípulo, então, já é um discípulo maduro, eu tenho uma conversa com ele. É alguém que está chegando agora, eu preciso trabalhar de uma forma diferente, porque se eu for querer usar o mesmo peso para ambos, eu vou perder aquele mais novo. Muito bom. A gente está vendo aqui claramente que discipulado não é controlar a gente e nem promover, criar um bando de crente que é codependente, né, um do outro. Excelente. Eu queria agora ouvir de vocês, né? Temos 4 pastores que têm uma visão apostólica profunda, poderosa e têm frutos, muitos frutos. E todos têm uma visão, né? A visão de todos aqui é muito saudável. Nós estamos aprendendo com cada um, mas nem sempre as coisas vão do jeito que a gente viu, do jeito que a gente imaginou. Tem ali os desafios do percurso. As coisas às vezes dão errado, tem que refazer. E qual que é a forma de avaliar se está indo bem? Como vocês olham e falam assim, olha, tem que mudar, tem que rever, tem que trazer um outro programa, tem que falar mais sobre isso. Qual é a forma de avaliar se a igreja está saudável, se está equilibrada, se o discipulado está indo bem, as pessoas estão crescendo e se desenvolvendo? Agora, então, do pastor Marcelo até o pastor Ismael. Eu acho, Marcos, que uma das primeiras coisas que um pastor, e pegando já o gancho do discipulado apostólico, um pastor que ele tem uma visão apostólica, a primeira coisa que ele tem que fazer a esse respeito é encarar os fatos. Porque tem muito líder que ele quer fugir da realidade. Ele prefere não ver. Então, nós temos que ver os indicadores da igreja, nós temos que ver se as pessoas estão se batizando, o número de grupos, como o pastor Carlito colocou hoje. Né? Eu preciso ver isso aqui. Eu estava vendo essas imagens e instantaneamente mandando para a minha equipe. Por quê? Porque eu preciso... o dashboard, né? O dashboard, né? Eu não vou me comparar, mas eu preciso ter referências. Eu preciso ter exemplos de pessoas que estão à minha frente, que eu tenho um norte, um caminho. Então, encarar os fatos, saber se isso aqui está saudável, porque tudo que é saudável vai crescer, vai se multiplicar. Mas se não está crescendo, eu preciso parar e avaliar. Aonde tem uma anomalia? Aonde eu preciso melhorar? Então, para mim, assim, o grande segredo, né, é você encarar os fatos e não fugir da realidade. Excelente. Eu acredito que uma igreja saudável, e eu falo muito isso na nossa igreja, você não se mede pelo número de pessoas que estão sentadas domingo dos nossos cultos. Eu conheço igrejas saudáveis com 200 pessoas, e eu conheço igreja que está morrendo com 2.000, que não é saudável. Sim. Porque tem participantes, tem público para aquele, mas não é uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela precisa ter conversão, reconciliação,
batismo e envio de pessoas. Se a sua igreja está fazendo isso, está ganhando pessoas para Jesus, se você vê pessoas se reconciliando na sua igreja, se você vê pessoas se batizando na sua igreja, e não é números, poxa, não são os números, não é comparar com os números que você viu aqui, mas é se inspirar e dizer que eu preciso ter isso, né? Conversão, reconciliação, batismo e envio de pessoas, a sua igreja é saudável. Porque nunca você pode medir se a sua igreja é saudável pelo tanto de pessoas que assistem seus cultos domingos. É como você olhar na plataforma, mudando, né, um pouco e falando já da área digital, você pegar alguém aí que na plataforma digital tem 500 mil seguidores e que tem 1 milhão de seguidores e falar, ela é uma voz. Não é uma voz, ela é até uma influência, mas não é uma referência. Né? Então, assim, hoje em dia a gente está muito dessas. Só uma rema. Todo mundo está conhecendo, mas nem todo mundo está aprendendo com, né? Exatamente. Você pega aí, o Calito pediu para repetir, você pega alguém aí, você vai na plataforma digital, no YouTube, Instagram, enfim, ele tem 500 mil, ele tem 1 milhão. Não, ele é uma voz. Não é uma voz. Ele é uma influência, mas não é uma referência. São coisas completamente diferentes. E a gente, às vezes, fica olhando só essas influências e achando que são referências. Não, referências não se mede pelo like que a pessoa teve ali, quantidade de seguidores, enfim, de pessoas que a seguem no Instagram, ou ficam até curtindo ali suas mensagens. Então, digo isso para você. Sua igreja, talvez, ela não tenha um número tão expressivo de pessoas, mas ela é saudável, sim, se ela tem esses elementos. Boa. Eu já estive dirigindo a igreja com 150 pessoas e ela não estando saudável. Nós temos aproximadamente 15 mil nesse momento lá na igreja, que eu sou pastor, portanto, sem as outras congregações. Tenho 3 celebrações no domingo, cada uma com 5.300 pessoas. E já esteve momentos com esse número de pessoas e a igreja não estava saudável. Ou seja, com menor número, a pessoa identificou que ela não estava saudável. Com um número grande, a pessoa também identificou que ela não estava saudável. O que é verdade é que é possível que você esteja a liderar uma igreja grande ou pequena e ela não está saudável e você não conseguir perceber que ela não está saudável. Porque falta uma avaliação que a pessoa precisa de fazer. Há pouco tempo, quando o pastor Carrito Paz fazia a intervenção, ele disse que havia de dar os 10 sinais de que a igreja não está saudável. Eu fui o mais interessado em ouvir isso. Eu cheguei e disse, fala aí, pastor, eu preciso saber se de facto a minha igreja está saudável ou não. Isso é uma autoavaliação ou uma avaliação que a pessoa precisa de fazer durante a jornada inteira. Porque às vezes nós somos confundidos, quer por aplausos, quer pelas multidões. E nós não conseguimos fazer a identificação real da situação que nós nos encontramos. Se não temos, às vezes, alguém que tenha a coragem de nos falar, de nos avisar, de nos comunicar, nós nunca saberemos que nós estamos bem. Entende? Então, para um pastor na igreja, para que ele possa fazer uma identificação real da condição da igreja, ele necessita, primeiro, ter um espírito ensinável. Então, número 2, ele precisa estar disposto, de facto, a empreender mudanças. Porque mudar não é fácil. Nós nos acomodamos com aquilo que nós alcançamos, com aquilo que nós atingimos. E quando estamos habituados a conduzir aquele leme, e vem alguém que diga, olha, as coisas não estão bem, é mais fácil você discutir com ele, dizer, você é doido, você é maluco, eu estou aqui há anos dirigindo isso, e vem você ontem e está dizendo que não está bem. E depois algumas pessoas deixam de se identificar com a liderança e começam se afastando. O que é que nós dissemos? Eles é que não estão bem, eles é que estão a se desviar, entende? Porque nós nos negamos a entrar no processo de transformação. Então, o espírito ensinável é importante, a humildade completamente importante para nós conseguirmos interpretar de facto. Agora, quanto aos sinais, pastor Carrito, por favor, eu fiquei à espera todo esse tempo todo. Eu estou aqui para ouvi-lo, para fazer a avaliação. Bom, vamos lá. Eu acredito, Ismael, que as suas ponderações... Gente, que painel rico. Eu quero ver de novo esse painel. Ainda bem que ele está gravado. Vinícius, manda para... Vocês querem receber de novo esse painel?
Vinícius, por favor, manda esse trecho aí para todos os inscritos, porque é ouro isso aqui. É ouro isso aqui. Bom, esse espírito pegando isso, nós precisamos sempre lembrar que a igreja é um corpo. Se é um corpo, Marcos, ela é um organismo vivo. Então, todos nós aqui, quando vamos ao médico, ao doutor, acabou esse tempo hoje do médico olhar para o nosso rosto e dar um diagnóstico. Acabou. Ninguém faz mais isso. Até pelo tempo que nós estamos vivendo, e ele é responsável. Não é? Então, ele não quer que você tome um remédio só porque ele olhou para você e disse assim, eu acho que você está meio pálido, toma isso aqui. Não é? Acabou. Ele quer ver o quê? Ele quer os exames, porque ele quer os números do seu organismo. Tudo no nosso organismo hoje, tudo, é milimetricamente medido. Tudo. E o médico hoje, ele abre o exame e faz a leitura. Não é? Então, nós temos que ter essa realidade. Sair da negação, que o Marcelo falou. Aceitar que pessoas venham nos falar. E a gente fazer a nossa própria autoavaliação. Então, vou passar aqui para vocês algo que eu ia passar no final da minha plenária, mas devido ao tempo estar correndo muito. Então, são indicadores. Isso aqui serve para qualquer igreja de qualquer tamanho, para você avaliar a sua igreja. E como que nós estamos avaliando isso? O pastor Marcos Madaleno, o pastor Fabiano, o pastor Ian, o pessoal que está direto lá na igreja em São José, eu não estou lá no dia a dia, e eu estou muito feliz de saber que a igreja está bem em todos os indicativos, mesmo eu não estando lá. Isso é um teste de liderança. Porque se o Marciano sai e cai todos os indicativos, ele tem que ter uma autoavaliação de que a sua liderança não está bem. Ele pode falar que está bem, mas senão o pastor Ismael tem igreja em toda a Europa aqui, no Reino Unido. Se ele vier para cá, ficar um mês e cair tudo lá, ele pode dizer que está saudável, mas não está saudável. Porque os números estão dizendo que não está. Então vamos lá. Pode passar os 10 indicadores. O primeiro deles é o número de pessoas que vêm à igreja. Você precisa contar. Se você tem problema com o número, Deus não tem problema com o número. Porque tem um livro na Bíblia que chama Números, Marcos. Né? Quantos números tem na Bíblia? Quantas pessoas saíram do Egito? Quantas pessoas se converteram com Pedro em Pentecoste? Quantas pessoas receberam a multiplicação dos pães e dos peixes? Então, Deus não tem problema com o número. Com o número, você não pode ter idolatria, nem numerofobia. Não pode ter medo de número e nem pode adorar os números. Tem que ter uma relação saudável de fazer leitura de números. Então, se eu perguntar a você, quantas pessoas vieram no domingo passado e você falar assim, não sei. Está errado. Porque não é isso, como o Marciano falou, óbvio que não é isso que vai definir a saúde. Mas se você está em declínio, Marcos, e eu não estou contando, eu estou com um problema e não sei. Então, você precisa contar. Uma outra questão. Segundo, decisões por Jesus. Uma igreja saudável tem visitantes. E se tem visitantes, tem decisões para Jesus. A minha igreja é saudável. Quantas pessoas se decidiram na sua igreja nos últimos 6 meses? Pastor, umas 2. Porque você pode dizer que está saudável, mas ela não está saudável nesse indicativo. Porque tem que ter decisões para Jesus. 3. Reconciliações. Não é possível, gente. O número de desigrejados hoje é imenso. Nos Estados Unidos, as pessoas falam que hoje, nos Estados Unidos, você fica, Marcelo, em 10 anos em 5 igrejas. É uma coisa de doido. Então, isso não tende a diminuir, porque mentalmente, emocionalmente, as pessoas não estão bem. Então, você tem que fazer apelo para as pessoas voltarem, porque o número de desigrejados é grande. Outro número. Decisões por batismo. Por quê? Gente, sabia que tem gente que foi batizado numa igreja romana e ninguém diz para ele que ele tem que ser batizado de novo. Você tem que dizer que batismo é precedido de uma decisão, arrependimento, fé. Tem pessoas que vêm de igrejas com outra tradição, que tomou uma decisão, porque a família batizou o bebê, mas isso não significou nada para ele. Então, quando a gente começou a fazer decisão para o batismo, teve gente, nossa, pastor, estou há 2 anos frequentando na igreja, ninguém tinha me falado isso. Pode avaliar que você vai ter um número crescente disso. Outro número que vai te ajudar. Número de batismos. Quantas pessoas você batizou ano passado? Pastor, não batizei. Querido, quero dizer para você, a sua igreja não está saudável.
Não está sozinho. Você pode dizer que... É como assim, ó, uma pessoa está um corpo morto ali, chegou o resgate. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Pulso, coração, nuca, para ver se tem sinais vitais. Uma igreja batizando sinais vitais. E quando você batizar, poste nas mídias sociais, fale, celebre, agradeça, porque é importante. É 1, é 2, é 3, é 4. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Nossa igreja, né, Marcos, a gente fazia festa nas águas. E fazia assim, 200 batismos de uma vez só, 300 batismos. A gente batizava uma quantidade, só que tinha que esperar, Marcelo, muito tempo. Aí nós mudamos, Marcelo, passamos a batizar todo final de semana. Isso aumentou o número, porque gerou um movimento maior e uma fomentação maior. Nós já se inspiramos nisso. Então, no final das contas, não é melhor? Melhorou, aumentou muito. Eu não estou ainda todo final de semana, mas a gente trouxe para todo mês batismo. Aí, Fazia de já cada cresceu. 6 meses. Trouxe para todo mês, depois que nós tivemos essa conversa. Que você falou, perdão, mas o Calito, numa conversa dessa, falou assim, por que você demora 6 meses? Eu falei, eu quero juntar bastante pessoas. Aí ele falou assim, mas e aqueles que desistem? É verdade. Aí começamos a trazer para todo mês batismo. E daqui a pouco vai estar toda semana, que você vai fazer uma piscina de batismo lá fora também, não vai? Vamos fazer. É isso. É isso aí. Vamos lá, outro indicador. Pega isso aí, gente. Multiplicação de líderes de grupos e de novos grupos. Se você não promover isso intencionalmente, isso também não vai acontecer. Sabe por quê, gente? O pastor Ismael acabou de dizer aqui, mudanças não são fáceis, porque ela gera deslocamento, desconforto. Se mudar fosse fácil, todo mundo mudava. Outro indicador. Número de ministérios e número de voluntários. Gente, eu tinha um pit stop de batismo que era uma vergonha. Quando eu fui de voluntário, quando eu fui na igreja do Marciano, eu falei, gente, esquece, abafa o caso. Meu Deus do céu, está muito feio, né, Marcos? Voltei, falei, gente, isso aqui está muito ruim, esquece isso aqui, perdão, porque a gente tem que ter um ministério dos que cuidam. O que vocês viram no vídeo, se você for lá, presencialmente é mais bonito ainda. Então, vai uma coisa aqui, se você tem voluntário, tenha um ministério para cuidar de voluntário. Vida na vida, cuidando dos que cuidam, porque servir, gente, às vezes em 3 cultos é um trampo, não é? Lá é 4. Então. E o resultado aumentou? Com certeza. Depois de dar uma sala com dignidade? Com certeza. A valorização, ele se sente valorizado. E eu desafio, às vezes, alguns pastores que vão lá querer conhecer a igreja, como até o Sidson foi aqui com uma equipe recentemente. Eu falo, conversem com os voluntários, perguntem para eles o porquê que eles servem aqui à casa. E quando você for conversar com eles, você vai ver isso. Aqui eu me sinto valorizado, aqui eu me sinto honrado, porque nós damos um lanche, uma comida para eles ali também. Temos um banheiro, até para eles tomarem banho, se eles quiserem, para ir para casa. Então você vai ver, porque, gente, hoje, Ismael, se a gente for colocar, até pensando monetariamente, quanto custa a hora, Marcelo, desse povo que está lá na chuva no estacionamento? Eu tenho hoje em torno de 1.900 voluntários. Você tem quantos? Eu tenho 400 e qualquer coisa. Então, bota isso em preço, 1.000 e pouco, eu tenho 1.000 e pouco, você deve ter 600, 700. É muito caro e nós não temos dinheiro. Recursos são sempre limitados, então, mesmo que você tenha que pagar pelo lanche como a gente paga, que você tenha que pagar por um material, sai barato. Eu vou dar números. Esse exército Nós é muito temos, mais então, caro que um telão de LED, né? Muito mais! Aqui, ó, vou dar números, você falou em pagar. Quando perguntam quanto que vocês gastam com voluntários, eu falo, a gente não gasta nada. Não, a gente não gasta nada. Eu invisto neles em alimentação, que muda completamente, em torno de R$15 mil, R$17 mil por mês. Por mês. Uau! Mas são 1.900 voluntários. Sabe quanto é que dá isso, gente? Faça a conta aí. Nesse caso, gente, aí entra a mentalidade de um empreendedor na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um parênteses aqui. Você não pode colocar como tesoureiro da sua igreja a pessoa que tem o menor salário da sua igreja. Porque no raciocínio dele é o seguinte, se eu vivo com um salário mínimo, por que o pastor tem que ganhar 5? Aí fica aquele espírito de miséria. Gente, você tem que ter murmuração, escassez.
você tem que ter mentalidade de abundância. Tem alguns puritanos religiosos que se pega essa fala aqui do Marciano, ou na igreja do Marcelo não é diferente, eu já vi, eu não fui em Angola ainda, mas já vi pelas mídias sociais que não é, que vai dizer assim, quanto desperdício. Não é desperdício, é porque você está valorizando as pessoas e o tempo das pessoas. Então, colocar isso no orçamento e abençoar as pessoas é realeza, é reino. Né? 8. E não é gasto, é investimento. Números nós chamamos Start Point, que é a antiga congregação. Mas o avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo espalha. Daqui para frente, gente, ter multi-sites é essencial, não tem jeito. Por quê? Tráfico, os dois tráficos, né? O tráfico de trânsito e o tráfico de drogas. Um gera problema de demorar para chegar e o outro gera de insegurança para chegar. Então, você precisa ter igrejas mais perto para as pessoas. Tem um riso atrasado aqui, mas é isso mesmo. Então, é a tradução. Você tem que ter multi-sites, isso é uma tendência daqui para frente, e você vai ver como fazer, quando fazer. Agora, e plantar a igreja. A estratégia é sua, mas plantar a igreja é bíblico. 9. Financeiro, você tem que avaliar, ué. Minha finança está decrescendo. A igreja está saudável? Não, não está. Gente, dinheiro é um assunto espiritual. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre pecado. Então, você tem que trabalhar sobre isso. Você tem que... Pega aí, tem 2 séries maravilhosas. O Marcelo acabou de fazer lá. Uma vida abençoada e uma vida mais que abençoada. Pregar sobre recursos financeiros, sobre dinheiro, ainda fazer apelo e ter decisões. 7 domingos, 6 semanas, 40 dias. Tem estudo bíblico sobre isso, tem material de sermão. Faz isso na igreja, vai ser uma bênção, uma libertação para alguns. Então, minha igreja está saudável, mas não tem dinheiro para pagar o salário do pastor. Sua igreja não está saudável. Você vai ter para si, para guardar, para emprestar e para doar. Guardou? Sua igreja vai ser tão saudável financeira que ela vai ter para si, ela vai ter para guardar, ela vai ter para emprestar e ela vai ter para abençoar. Pega essa chave aí em nome de Jesus. Mas não existe colheita sem sementes. Toda igreja vai chegar num platô, até financeiro, e você tem que avaliar, porque depois do platô é decline, não é? E 10 novos membros. Quantos novos membros você tem? E você tem que ter classe de novos membros. Você tem que celebrar os novos membros. Então, pastor Marcos, esses são 10 princípios. Pode pegar, Marcelo, Luciano, Ismael, peguem e usem para qualquer igreja, para qualquer tamanho. Porque se você não avaliar a sua igreja, quem que vai avaliar? É o outro? Não. Quem tem que avaliar é você. Você é o líder da sua igreja. Agora, não compare os números. Se você comparar com quem está à frente de você, você pode ficar em depressão. Se você comparar quem está atrás de você, você pode cair no orgulho. Os números são o diagnóstico da sua realidade. Ela não é melhor, ela não é pior, ela é sua. E quando você não gostar dos números, trabalhe por números melhores. Meu Deus, o que é isso? Marcos, Tá bom. eu queria fazer falar algo com relação ao Carlito falou de números, né? Você falou de números de pessoas. Isso é super importante. Vou dar um testemunho aqui para vocês. Nós contamos crianças, por exemplo. Você precisa saber quantas crianças tem no departamento infantil. Nós, por termos essa contabilidade, essa contagem de visitantes, de conversões, de pessoas no templo, até dos voluntários. Nós temos todo um... Acho que dá para contar carro também. Carro. Nós contamos carro, motos, bicicleta, tudo. Tem tudo no relatório. A gente, mas só para falando sobre isso, porque você pode daí focar em algo, no que você precisa. Por exemplo, com relação às crianças. Nós começamos a trabalhar agora para aumentar o departamento infantil, porque os números estão mostrando para nós o quê? Que não está aumentando o número de pessoas nos templos, nas reuniões, mas está aumentando o número de crianças no departamento infantil. O quê? Por quê?
provavelmente começou a nascerem mais crianças, ou famílias novas que chegaram agora, já chegaram com 2, 3 filhos, às vezes chega um casal, mas chega com 3 filhos. Então, isso é muito importante para você tomar decisões, é importante para você saber aonde você precisa focar esforço. Então, nós descobrimos agora que o nosso gargalo agora, para a gente dar um crescimento maior para a igreja ainda, não é o prédio, não é a estrutura nossa para o templo, e sim para o ministério infantil. Então, nós estamos focando hoje, olhando para ampliar as salas, criar mais salas, porque a gente viu a necessidade. Mas isso só veio porque temos números, e os números mostram isso. Agora, Marciano, o que você estava falando, é interessante que é uma realidade muito semelhante à nossa. Eu tenho espaço ainda no auditório, um pouco mais, para manter os cultos que eu tenho. Mas o meu departamento infantil, ele já esgotou a sua capacidade máxima e o estacionamento. Então, hoje eu tenho a necessidade de abrir mais um culto por causa das crianças e do estacionamento. Se permitir... primeiro, deixa eu concordar que os números definem estratégia. Portanto, se você tiver número, você vai definir as suas estratégias. Números é importante. Aliás, toda visão, inclusive, necessita de ser baseada em números. Tem que olhar para números. Você precisa de alcançar algum lugar. Então, aqueles números vão mostrar o lugar que você quer chegar. E isso vai fazer com que você tenha o seu esforço, os seus recursos direcionados para alcançar, claro, aquele número. Gostaria também de partilhar com todos aqui algumas estratégias que nós lá usamos. Por exemplo, a questão do discipulado de evangelismo. Nós compreendemos que isso não é uma responsabilidade da liderança da igreja. E esse é um dos erros que a liderança da igreja comete. Isso é uma responsabilidade de toda a igreja. Portanto, quer evangelizar, quer discipular. É uma responsabilidade que todos precisam de se ver como participantes. Nós temos um número muito grande de pessoas que nos visitam durante a semana. É um número assim fora do comum. Nós batizamos aproximadamente 2.000 pessoas por ano. Tá? Então é muita gente que nós batizamos e é muita gente que nós recebemos que vem pela primeira vez na igreja. Mas isso por que razão? Porque nós mobilizamos a igreja inteira para se responsabilizar com o evangelismo. Hoje, por exemplo, sábado, a igreja toda, imagina, a multidão toda que nós temos na igreja está fora a evangelizar. Não é um grupo de irmãos, é toda a igreja que está convidada a sair para ir evangelizar. E todos têm a responsabilidade de ganhar almas para Jesus. E todos têm a responsabilidade de fazer a apresentação de no mínimo 12 almas, olhando para a perspectiva de uma por cada mês. Portanto, todo mundo ganhar almas. Isso vai fazer com que, lógico, por que nós estamos a olhar e a responsabilizar as pessoas? Por causa da visão que nós temos. Qual é a visão que nós temos? Nós queremos chegar no final do ano com um número triplicado. E como é que nós vamos triplicar esse número? Bom, Jesus não vai somente enviar almas para a igreja. Nós temos que nos mover para sair para ir à busca dela, para discipular e para trazer para a igreja. Tá? Temos que ser intencional. Jesus foi intencional o tempo inteiro. Quando sentou para falar com a mulher samaritana, ele sabia o que estava a fazer. Quando ele foi para o outro lado da banda e encontrou aquele endemoniado, ele sabia também o que estava a fazer. Era ganhar aquela alma, discipular aquela alma para ganhar toda aquela cidade. Então, é intencional. Uma vez que a visão é intencional, as ações são intencionais e a igreja toda compreende essa responsabilidade, é como o pastor estava dizendo na sua intervenção. Ele dizia que se for para uma igreja que o pastor não faz apelo, os membros não vão convidar ninguém para vir para a igreja. É tão simples como isso. A liderança vai estabelecer isso. O que é que nós pretendemos? Nós estamos lá com 15 almas e chegou alguém que disse, parabéns pelas almas, e eu disse para ele, mas eu sinto que eu não estou a trabalhar, porque eu não estou a corresponder ainda na sintonia que eu fui chamado para fazer. Percebe? Ou seja, a pessoa, quando ela sente-se bem com o que alcançou, ela para de crescer. Que o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Uau. Marcos, antes de você concluir, só queria dizer que amanhã, a gente vai estar nas igrejas. O pastor Ismael vai estar em qual igreja, mãe? Eu vou estar na CAP daqui de Portugal, na Odivelas. Catedral de Adoração e Promessa de Portugal, em Odivelas. Então, fala aí no microfone. Eu vou estar na Catedral de Adoração e Promessa, em Odivelas, para ser professor Domingo Gentil, número 2.
Eu vou estar com o Juninho lá no Algarve. Cadê o Juninho? Tem? Então, 10 horas, né? Então, quem estiver lá no Algarve e quiser, a gente está junto lá. E à noite, às 18 horas, aqui na CCLX, do pastor André Ameixa, no Nornelas. Eu vou estar aqui amanhã na MCI, nos 3 cultos, 9, às 11 e às 18. Olha, é a prática, tem que ficar 3 Achei que ia estar de folga esse final de semana, mas eu vou estar, normalmente é 4, aqui é só 3, então tá. Por enquanto é só 3, né, pastor? Eu vou estar às 10h30 na CCLX, Soso, e às 15h30 e 17h30 na Zion, Lisboa. Eu vou estar na CCLX Margem Sul. E foi tão bom esse papo aqui, que antes de eu orar, eu estava pensando em algo aqui. Eu acho que às vezes tem um limitador na nossa igreja por causa de uma falta de crescimento pessoal. E eu queria, assim, bem rapidamente, ouvir de cada um e a gente ora, uma coisa que não pode faltar para que a gente continue crescendo pessoalmente como líder. Não andar sozinho. Primeiro, quando você para de crescer, tudo à sua volta para de crescer. Né? Se quiser que tudo à volta cresça, você necessita de crescer. E para crescer, precisa de manter a fome pelo crescimento. Uau! Oração, leitura de livros, bons amigos e boas pessoas para você também buscar conselhos. Escolher as mesas que você senta e ter um desejo constante de continuar crescendo. Porque é muito fácil você chegar num nível e se acomodar nele. Mas continuar crescendo exige investimento. Então, investir para estar numa conferência, investir nas literaturas, investir... Quantas vezes eu já peguei avião para sentar e ouvir meia hora, 1 hora, escolhendo as mesas para poder continuar aprendendo. Sensacional. Quem foi abençoado aqui? Amém. Aleluia. Muito obrigado, pastor Marcelo, pastor Marciano, pastor Carlito, pastor Ismael. Se puder estender as mãos, vamos orar pelo discipulado, pelas igrejas saudáveis, por líderes saudáveis, e com todos esses indicadores saudáveis em cada igreja. Amém? Jesus, nós te agradecemos por tanto ensinamento. Foi uma mentoria, Pai, com cada um aqui. Obrigado pelo que o Senhor derramou, mais do que informação. Eu sinto aqui, Pai, foi uma transferência de unção. Ó Deus, derrama poder, derrama graça, nos dá um coração mais parecido com o teu, Pai. Que cada igreja aqui seja uma família espiritual do céu na terra. Seja uma família que acolhe, que desenvolve, que gera crescimento, que envia filhos e discípulos saudáveis para transformar a sociedade, ganhar pessoas para Jesus e fazer o teu nome grande nessa terra. Pai, obrigado por esse tempo. Nós declaramos por terra aquilo que suga a energia, aquilo que atrapalha a saúde e o crescimento. E recebemos o que o Senhor derrama para essa nova estação, para esse novo tempo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia.